Vamos resolver agora os exercícios 8.1 e 8.2, ou seja, os exercícios 1 e 2 do capítulo 8 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. O exercício 8.1 nos diz o seguinte, ou nos pede o seguinte. Para cada um dos símbolos de Lewis, mostrados aí, enfim, na questão, indique a qual grupo pertence, ou enfim, o elemento X. A qual grupo da tabela periódica pertence o elemento X. Então, lembremos que, por exemplo, para átomos e moléculas, nós também representamos apenas os elétrons de valência, no fim das contas, tanto os ligantes quanto os não ligantes. Sendo cada pontinho, então, representa um elétron. Estruturas de Lewis, moléculas, íons e tal. Em se tratando de átomos, nós falamos em símbolos de Lewis. E nesses símbolos de Lewis, nós representamos também apenas, em princípio, os elétrons de valência. Então, na letra A, nós temos um elemento que tem 4 elétrons na camada de valência. Portanto, ele pertence ao grupo 14. Perceba-se que pergunta-se a qual grupo da tabela periódica pertence o elemento. Não se pergunta ou não se pede para você identificar o elemento, até porque isso não seria possível apenas com essa informação. Mas qual grupo? Sim. Então, o elemento aí na letra A tem 4 elétrons na camada de valência, então pertence ao grupo 14. Por exemplo, carbono, número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p4, 4 elétrons na camada de valência, 4 elétrons nesse caso na segunda camada. Na letra B, o elemento tem 2 elétrons na camada de valência, então pertence ao grupo 2. Poderia ser berílio, poderia ser magnésio, por exemplo, mas enfim, pertence ao grupo 2 da tabela periódica, 2 elétrons na camada de valência. E na letra C, o elemento tem 5 elétrons na camada de valência, portanto, pertence ao grupo 15 da tabela periódica, o grupo do nitrogênio. Tá certo? Vamos então para o exercício seguinte. O exercício 8.2 diz o seguinte, são ilustrados 4 íons, A, B, X e Y, mostrando os seus raios iônicos aí relativos. São mostrados íons em vermelho, enfim, meio rosa aí e tal na impressão, mas os íons em vermelho têm cargas positivas, mais 2 para A e mais 1 para B, e os íons em azul têm cargas negativas, menos 1 para X e menos 2 para Y. Então, primeira pergunta, letra A. Qual combinação desses íons produz compostos iônicos com uma razão 1 para 1, entre cátions e ânions? Ora, se eu vou usar um cátion mais 1, no caso aí o B, então para ter um composto 1 para 1, uma relação um cátion para um ânion, um composto 1 para 1, se eu vou usar o cátion mais 1, então eu preciso do ânion menos 1. Então a combinação BX produz aí um composto iônico com a relação cátion-ânion 1 para 1. Da mesma forma, se eu vou tomar o cátion mais 2, que no caso é o A, então para ter apenas um ânion no meu composto, eu necessito tomar no caso o ânion Y, que tem carga menos 2. Então A e Y também formam uma combinação, um composto iônico com a relação cátion-ânion 1 para 1. Um cátion e um ânion. Na letra B, entre as combinações da letra A, B e X e A e Y, qual conduz, enfim, qual delas tem o composto, forma o composto tendo a maior energia de rede. Então vejamos, se nós tomarmos a equação para calcular a energia potencial eletrostática, bom, isso daí não nos permite calcular a energia de rede propriamente, mas enfim, a energia de rede está relacionada à energia potencial eletrostática. Bom, partindo da lei de Coulomb, E eletrostático vai ser K, que é 1 4 pi epsilon 0, Q1 vezes Q2, enfim, multiplicado depois pela carga do elétron, ficaria E ao quadrado, Q1 vezes Q2 vezes E ao quadrado, ou enfim, Q1 e Q2 são múltiplos da carga do elétron, dividido por D, que é a distância, ou R, às vezes é representado assim, enfim, que é a distância que separa os dois íons. Bom, então K é uma constante, percebamos aí, o cátion A de carga mais 2 tem um raio menor do que o cátion B de carga mais 1. O ânion X de carga menos 1 tem um raio menor do que o ânion Y de carga menos 2.
Mas considerado o par BX, cátion mais 1, ânion menos 1, e o par AY, né, cátion de carga mais 2 e ânion de carga menos 2, a soma do raio do cátion e do ânion, né, nesses dois compostos 1 para 1, né, um cátion mais 1 e um ânion menos 1, ou um cátion mais 2 e um ânion menos 2, a relação, ou melhor, a soma do raio do cátion e do ânion, né, para o composto Bx e para o composto AY é aproximadamente igual. Moral da história, na nossa equação, D é aproximadamente igual. K é uma constante, o ponto-chave é o valor das cargas, Q1 e Q2. Né? Seria 1 e 1, né, para o composto Bx e 2 e 2 para o composto AY. Né? E aí multiplicando, claro, o número é apresentado como um múltiplo inteiro da carga do elétron. Né? Nós teríamos ainda que multiplicar aí vezes E ao quadrado para calcular realmente a energia eletrostática potencial aí de rede. Mas enfim, fato é que 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4. É claro que um composto AY, em que as cargas de cátion e ânion são 2 e 2, né? Mais 2 menos 2, o produto aí vai ser bem maior, né, do que no composto 1 para 1, em que eu tenho 1 vezes 1 na carga, né? Sendo que as distâncias, como dito, são aproximadamente iguais. Então, respondendo mais diretamente à pergunta, entre as combinações da letra A, né, B e X, e A e Y, que são dois compostos, né, com a relação cátion-ânion 1 para 1, qual deles vai ter a maior energia de rede? Né? Seria o composto AY, com certeza. Por quê? Porque as cargas são maiores. Né? Aí na nossa equação, para calcular a energia potencial eletrostática, cai uma constante, D nesse caso aproximadamente igual, né, para o par Bx e para o par AY, né, D aproximadamente igual, então o ponto-chave é o produto das cargas, que é bem maior para AY do que para Bx. Então o composto que vai ter a maior energia de rede seria o composto AY, né? Cátion mais 2 e ânion menos 2. E por conseguinte, não foi feita a pergunta, mas enfim, o composto teria menor energia de rede aí, nesses dois compostos seria Bx. Né? O composto formado pelo cátion mais 1 e o ânion menos 1. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.